Certo, pessoal? Olha só aqui o outro exemplo. Ó. We are invited to my party. Ou seja, você está convidado para a minha festa. Então, usei o are no presente. Agora eu quero dizer que você estava convidado para a minha festa. Então, o you were. Certo? Recapitulando. Am e is são duas variações do verbo to be no presente. Am utiliza-se apenas com I, certo? Com o pronome I, e is utiliza-se com a terceira pessoa do singular. Tá? Ele ou ela, ou qualquer outro nome que represente, igual Paulo. Né? Paulo é a terceira pessoa, porque Paulo equivale a ele. Ok? He, she, it, no caso. Tá? Então, quando eu for colocar no passado o am e o is, eu utilizo was. Was, nos dois, tanto para o am como para o is. E para colocar no passado a variação are, que é utilizada com os pronomes no plural, mais o pronome you, certo? Eu utilizo were. Ok? Só recapitulando. Tá? Aqui nós temos os exercises. São poucos, né? Como tem bastante feriado no mês de outubro, então eu não coloquei muitas atividades, tá? Exercise. Complete as lacunas abaixo com was. Lembra, was é o passado do am ou do is. E ou were, que é o passado do are. Certo? Olha só. Lúcia, Fernando's wife. Lúcia era esposa de Fernando. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar is, eu vou colocar was ou were. Observe que Lúcia equivale à terceira pessoa. Ela, she, não é? Equivale a ela. Então, eu vou colocar o quê? Was. Certo? Lembra que was, vou voltar aqui, ó, tá? Ele é o passado tanto do is quanto do am. Então, se eu fosse dizer que Lúcia é esposa de Fernando, então eu colocaria assim, Lúcia is Fernando's wife. Mas como eu estou dizendo que Lúcia era esposa de Fernando, não é mais, então eu vou colocar Lúcia was. Certo? Então, sempre que for o passado do is ou do am, você vai usar o was. Ok? Certo? Então é isso aí. O segundo exercício e o terceiro exercício são de marcar X. Tá? Marca a alternativa que utiliza o verbo to be no passado de forma incorreta. Olha só, incorreta. Tá? Aí nós temos três opções. Tá? Maria was here yesterday. Maria esteve aqui ontem. Tá certo ou tá errado? Certo? Observa aqui. My pet was thirsty. Tá certo ou tá errado? Meus animais estão com sede. Agora a letra C. Julia and me were friends. Então, Julia e eu éramos amigos. Então, dessas três, uma está errada. Uma está usando o verbo to be no passado de forma incorreta. Tá? Você tem que marcar. Marque a opção que transcreve corretamente para a língua inglesa a frase Marcos e João eram meus amigos. Então, aí você utiliza um recurso, aí pode ser do Google, tá? Aí você vai ver qual dessas três, tá, traduz essa frase aqui para a língua inglesa. Marcos e João eram meus alunos. Marcos and John were my students. Letter B. Marcos and John was my students. Ou Marcos and John are my students. Um desses três está correto, você vai marcar. O próximo é o verbo to have. Tá, o verbo to have tem várias funcionalidades na língua inglesa, mas falaremos apenas sobre ele na sua função do verbo principal em uma frase significando ter ou possuir. Por exemplo, I have 2 dogs. Eu tenho 2 cachorros. He has 2 degrees. Ele tem 2 diplomas. Certo? Então observe que o have é o have significa ter, né, ou possuir, nesse caso. Ele tem várias funcionalidades, mas nós vamos nos deter nessa função dele de significar ter ou possuir. Observe que nesse exemplo, ó,
temos, no primeiro exemplo eu usei have, no segundo exemplo eu usei has. É a mesma coisa. Qual que é a diferença? Você vai usar has, sempre, na maioria das vezes vai usar have. Quando você vai usar has? Você vai, no presente, nós estamos falando do presente, tá? Você vai usar has quando você estiver conjugando o verbo have na terceira pessoa do singular. Ou seja, quando for he, she ou it, ou equivalente, a terceira pessoa do singular. Então, na maioria das vezes, vai ser have. Só que quando você for conjugar o verbo have na terceira pessoa do singular, ele ou ela, he, she ou it, você vai usar o has. Em vez de usar have, vai colocar has. É o mesmo significado, só tem uma variação por ser a conjugação na terceira pessoa do singular no presente. Ok? No presente simples. Certo? Vou dar uma pausa aqui e terminar no próximo vídeo, tá?